Saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia do CBMS, Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Estamos na terceira aula do curso CBMS em dermatopatologia oncológica. Este é o capítulo 2, onde falaremos sobre ceratoses actínicas e alguns ensinamentos também em carcinoma espinocelular. Já havíamos iniciado a parte de ceratoses actínicas, onde eu informei que o tema ele tem uma complexidade maior quando comparado ao estudo dos carcinomas basocelulares ou estudo de algumas outras patologias. Então vamos à tal atribuição de avaliar o ceratose e o carcinoma. Bom, então temos aqui uma fotografia de uma lâmina onde a princípio nos chama a atenção a sua paraqueratose, a sua hiperqueratose. Nós conseguimos ver paraqueratoses acima de áreas onde possivelmente existe ali uma displasia, uma atipia celular da camada epidérmica. Aqui nós conseguimos ver ainda, como falamos anteriormente, elastose solar, mostrando a exposição demasiada ao sol. Nós conseguimos observar folículos pilosos, então vários folículos pilosos, e a paraqueratose nos chama a atenção também. É importante relatar que a córnea acima dos folículos, ela é uma córnea normal, é uma córnea que é poupada do processo de formação de paraqueratose. Lembrando que essa questão de poupar as áreas acima dos anexos cutâneos tem a ver com o não acometimento desses anexos nos inícios de quadros das ceratoses actínicas e do próprio carcinoma espinocelular.
E mais uma vez lembrando que o que faz com que haja a paraqueratose é a imaturidade, a falta de diferenciação das células que ascendem ou muito rapidamente ou com alguns problemas até a camada córnea. Então não passam em geral por uma camada granulosa e não conseguem perder os seus núcleos. Então nessa fotografia nós já conseguimos identificar as atipias. Essa atipia ela não atinge com tanta força, ou talvez não atinjam os anexos cutâneos, os folículos pilosos, tanto é que a camada córnea acima dessa estrutura é uma camada córnea ortoceratósica, ou seja, normal. Nós conseguimos ver que existe aqui no folículo uma camada granulosa, já no tecido com células atípicas, isso não é uma verdade. Então não existem aqui as camadas granulosas. Então o que temos é a presença de núcleos celulares na camada córnea, o que chamamos paraqueratose. Então observem aqui os núcleos celulares. Lembrando também da elastose por conta da exposição solar. Essas células atípicas, elas mostram um citoplasma maior, rosado, mostram um núcleo maior, mostram nucléolos. A região ela pode ter atipia de espessura total, que aproxima mais do carcinoma espinocelular. Essas células, quando elas estão associadas principalmente à invasão e elas têm contato com as fibras colágenas, elas podem se tornar estruturas vítreas, onde nós temos um citoplasma rosa brilhante por conta da produção de queratina 1 e 10. Então observem a camada córnea ortoceratótica e a camada córnea paraceratótica. Façam as comparações entre o folículo piloso, a celularidade, vejam a camada basal do folículo piloso, formando com uma paliçada, embora não é chamado paliçada, e observem a camada à esquerda e a camada à direita. A diferença em relação à celularidade. Vejam que aqui nós temos núcleos muito maiores do que aqui. Aqui, núcleo muito maior do que aqui. Aqui nós temos uma celularidade atípica. Nós temos paraceratose. E aqui, nessa região, não temos nada disso. Nós temos a camada basal, nós temos na camada espinhosa células menores, onde aparecem menos os núcleos do que na camada basal. Depois nós temos a camada granulosa, com células achatadas. E depois a camada córnea paraceratósica, aliás, ortoceratósica. Já na
região afetada por atipia, nós não temos uma camada basal típica, nós não temos uma transição para a camada espinhosa com redução das células e redução do núcleo, nós não temos uma camada granulosa normal, embora aqui eu consiga ver ainda algo, e temos uma paraceratose, a presença de núcleos. Mais uma vez observar a elastose solar, com essa coloração azul, e a seta amarela mostra a normalidade das células foliculares. Aqui a seta amarela aponta para outro folículo, mas aqui a gente já vê uma certa modificação dessas células, como se fosse um início de penetração, diferente aqui do folículo. Aqui parece ser um folículo também, mas é diferente desse folículo. E tanto é que nós temos paraqueratose acima dela. Aqui temos ortoqueratose. Observem nesta outra fotografia o que a gente chama de desorganização da arquitetura celular e uma desorganização que alguns autores chamam de desorganização provocada pelo vento. Acima, paraqueratose, ausência de camada granulosa, elastose solar. Aqui nós temos ortoceratose, diferente da paraceratose, granulosa, e a arquitetura normal. Células na basal com núcleos alongados, na espinhosa as células vão tendo núcleo menos aparente, até chegar à granulosa e à ortoceratose. Aqui um outro caso, mostrando mais uma vez a ortoceratose do folículo. Aqui um folículo dilatado, o acrotríqueo do folículo, que é a saída do folículo. Embora vejamos também que parece haver ortoceratose nas outras posições. Mas veja uma coloração da derme, uma coloração azulada de elastólise, que é o fenômeno de elastose solar, pela radiação UVA, que é a radiação que consegue atingir a derme. Aqui nós conseguimos ver uma atipia, mas essa atipia não é tão intensa aqui do lado esquerdo. Às vezes na ceratose actínica a gente não tem uma atipia tão intensa. Já do lado direito a gente consegue ver mais atipia. Mas aqui nós temos menos atipia. O que nos chama a atenção, em verdade, é uma pigmentação da camada basal. Mas não há tanta desorganização quanto à direita. Veja que à direita nós temos, inclusive, uma camada córnea paraceratósica.
E à medida que essa desorganização ela reduz também a produção de camada córnea paraceratósica e se torna camada ortoceratósica. Tá aqui, camada menos atípica, que é a camada mais ao centro, acima para queratose, e mais à direita, ortoceratose. E nós temos aqui pigmentação à esquerda, com ortoceratose acima do folículo Então, a desorganização nessa atipia parece ser diferente. E aí a pergunta que surge: e essa pigmentação? Será um melanoma? Será um lentigo? Bom, aproximando, nós conseguimos ver realmente que uma área ela é atípica, células atípicas diferentes, ainda a camada basal mostra núcleos alongados, mas essas células deveriam reduzir à medida que elas ascendem até a camada córnea, então na camada espinhosa deveria haver uma diminuição. Aqui nós temos paraqueratose com os núcleos na camada córnea, os núcleos celulares. E aqui nós temos pigmentação da camada basal. Ortoceratose acima do folículo piloso. Então conseguimos ver o processo de atipia celular com a desorganização, principalmente nesta região, e a paraqueratose. Neste slide nós conseguimos ver essa pigmentação. Então a pigmentação, que é a melanina, que ela é protetora dos núcleos celulares, produzida pelos melanócitos. Os melanócitos são células que produzem o pigmento e são células que estão na camada basal. Essas células elas são fusiformes, elas são dotadas de braços, né? Esses braços ou tentáculos, eles acompanham em uma unidade chamada unidade queratinocítico-melânica ou melanoqueratinocítica, acompanham outras 30 a 40 células queratinocíticas para transferência de melanina que se localiza ou será afixada acima do núcleo celular no citoplasma, para proteção contra a radiação, evitando danos ao DNA. Então, quando fazia um diagnóstico de uma atipia dessas células, quando observar
a neoplasia melanocítica. Então a gente viu que nós temos menos atipias. E isso casa também com o melanoma, porque o melanoma, em geral, ele não tem o que a gente chama de atipia de espessura total da epiderme. Ele tem o crescimento pagetoide, crescimento em ilhas. Então aqui a gente vê que essas células que são pigmentadas, elas não estão crescendo em ilhas, elas estão inclusive com pigmentação na camada basal. É uma pigmentação lentiginosa, porque é uma pigmentação célula a célula em linha na camada basal. Mas faz sim diagnóstico diferencial com melanoma in situ. Na realidade, nós estamos diante de uma ceratose actínica, porque nós vimos nas fotografias anteriores que existem atipias celulares em outras regiões. Contudo, é importante discutir que pode haver a conexão de tal patologia, a ceratose actínica, com outras patologias, como é o caso do lentigo solar. Então, é uma queratose actínica. Quando falo do lentigo solar, ainda existe outra situação importante do lentigo, é que ele pode ter atipia celular na camada basal. Então, podemos ter numa mesma lâmina a representação de duas patologias, a queratose actínica e o lentigo solar. E aí uma coisa importante é que o melanoma, ele não é lentiginoso, ou seja, ele não tem essa formação linear de suas células neoplásicas. Observem aqui que nós temos ortoceratose, mas nós temos também desorganização da epiderme. Agora me parece uma desorganização menor. Temos o lentigo, aliás, temos a presença da elastólise com esse tom mais azulado. Aqui nós conseguimos até ver acinzentado. Contudo, a camada córnea é organizada. Então, observem que se você encontra essa camada organizada, não significa que não existe atipia. Mas é possível, e bem possível, que a atipia seja menor, seja mais leve. Veja aqui em magnificação maior. Então, aumentamos, diminuímos. Então, essa presença de uma organização maior na ceratose actínica, quando com pigmentação, pode nos parecer um melanoma.
o melanoma in situ, melanoma incipiente. Contudo, o melanoma não tem aquela desorganização em espessura total, com atipia em espessura total. Observem que a atipia ela se torna menor, então temos até ortoceratose, mas vejam a pigmentação lentiginosa, que aí não casa com melanoma, porque o melanoma não tem pigmentação lentiginosa. Então, possivelmente estamos diante de um lentigo solar junto a uma ceratose actínica. Uma ceratose actínica de repercussão pequena, ou seja, de leves atipias. Vejam na camada basal a presença desse pigmento. Então, isso se trata de um lentigo solar. O lentigo solar pode ter atipias na camada basal. Nesta outra lâmina de uma queratose actínica agora hipertrófica, nós temos um sinal interessante, chamado sinal da bandeira. Os americanos dizem sinal da bandeira americana. O sinal da bandeira é essa mistura ou essa alternância de cores, vermelha e azul. O que nos chama a atenção é a hiperqueratose. Essa hiperqueratose também acontece acima dos folículos. Contudo, nós não deixamos de observar essa coloração do sinal da bandeira acima dos folículos. Observem que aqui já existe um infiltrado inflamatório, muitas vezes comuns nessa agressão pela exposição solar. A elastólise, por conta da elastose solar. Então se trata de uma queratose actínica. Aqui conseguimos ver bem a elastose solar, uma diferença em relação à epiderme e a sua camada córnea. Vamos observar que existe uma diferença da córnea dos folículos para a córnea da epiderme, e essa diferença é exatamente que uma é paraceratose e a outra é ortoceratose, sem núcleos, embora seja uma queratose actínica hipertrófica, ou seja, com a camada córnea avantajada. Então, essa alternância de cor, que é o sinal da bandeira americana, vermelho, azul, é bastante comum na queratose actínica.
elastose e infiltrado inflamatório presentes, paraqueratose, ortoqueratose acima dos folículos. Os acrociríngeos, eles mantêm essa coloração mais azulada, com a camada córnea ortoceratósica. E aproximando, nós conseguimos ver isso. Aqui paraqueratose, as setas apontam diversos pequenos pontos nucleares na camada córnea. E acima dos folículos, nós só guardamos pigmentação e não núcleos. Agora vejam no epitélio imediatamente abaixo, na epiderme, que não se tem granulosa, embora também parece haver uma pequena proteção aqui da parte superior. As células têm um citoplasma mais brilhante, maior, com núcleos menores, pouco visíveis aqui em cima, que significa maturação da célula. Lembrar que essa maturação, quando acontece em regiões mais baixas, no epitélio, na epiderme, pode significar invasão, pode significar contato com fibra colágena. As células se tornam mais vítreas. Então aqui o sinal da bandeira americana. Azul, vermelho, azul, vermelho. Observem que no epitélio existe granulosa, no epitélio do folículo, e retenção do pigmento azul. Já na epiderme temos desorganização, principalmente na parte mais baixa do epitélio. Então, sinal da bandeira americana, diferença de pigmento da córnea, retenção da coloração azul acima dos folículos, ortoceratose acima dos folículos e paraceratose acima do epitélio atípico. Então, observa aqui que a camada basal ainda tem células alongadas, mas a gente vê que existe uma certa desorganização que não é de espessura total, não chega até o final, não chega até o topo. Mas sim, existe uma desorganização onde a gente nota núcleos largos, onde mesmo com a desorganização, nós vimos que à medida que as células elas ascendem, elas se tornam mais vítreas, mais densas, mais lisas. O citoplasma se torna róseo, homogêneo. Essa coloração, essa visualização do róseo homogêneo é graças às citoqueratinas, os filamentos de queratina, queratina 1 e queratina 10. Lembrando que as queratinas da camada basal são queratinas 5 e queratinas 14. As citoqueratinas elas servem como esqueleto celular e elas vão ser aglomeradas nas células
e vão constituir boa parte ou a maior parte do material de queratina da camada córnea. Então, lembrando que não estamos conseguindo ver a granulosa, ela pode estar presente, mas em geral ela está ausente ou está mal formada. Então, à medida que as células vão diminuindo o núcleo na camada espinhosa, elas deveriam se tornar mais achatadas e começarem o processo de perda do núcleo com morte celular na camada granulosa, para fazer o seu objetivo, que é a camada córnea. Então vejam essa célula. É uma imagem de uma célula vítrea, de um queratinócito vítreo. Conseguimos até ver os espaços entre as células. Mas vemos uma desorganização dessas células poliédricas iniciais. Essa transição da camada basal para a espinhosa não está correta. Então existe aqui uma atipia celular. E observamos também a ausência da granulosa. Então possivelmente existe um problema de maturação, talvez por um aumento de velocidade, ou mesmo as células perdem o seu mister, perdem a sua orientação. E mesmo demorando a subir, elas não se especializam e terminam chegando à camada córnea com os núcleos, o que a gente chama de paraqueratose. Então a seta amarela indica a ausência de camada granulosa. Então as células não amadurecem até o topo. Daí a passagem de células com núcleo. Aqui nós já notamos uma quantidade bem maior de células atípicas. Então poderíamos dizer que aqui teríamos uma leve atipia, ou até leve a moderada atipia. Aqui nós já temos uma atipia de moderada a intensa. Aqui já um outro caso. Conseguimos ver uma alteração muito grande da epiderme. Vamos comparar com a anterior. O tamanho da epiderme anterior. E aqui o tamanho da epiderme. Tamanho da epiderme. Tamanho da epiderme. Então, na realidade, aqui a gente tem toda a epiderme. Uma paraqueratose acima dessa epiderme, a epiderme de células atípicas. Observem que existem ilhas de derme. Aqui nós encontramos uma papila dérmica, mas nós temos ilhas de derme dentro da epiderme, que pode significar apenas um corte longitudinal. Vejam que também temos o sinal da bandeira, que é muito comum na ceratose actínica. Vermelho, azul, que significa paraceratose e ortoceratose, paraceratose e ortoceratose.
Então temos aqui uma imagem que muitas vezes confundem com invasão celular, invasão do tumor para a derme. Mas esse sinal da bandeira é bem característico da ceratose actínica. Aqui uma camada córnea hiperceratósica. Aqui nós conseguimos ver realmente que a ortoceratose é a parte azul e a parte rosa ou vermelha é paraceratose, com a presença de núcleos. Observar que existe uma pequena diferença entre, por exemplo, essa área apontada pela seta azul e essa área, onde existe menos atipia. Nós temos aqui o sinal da bandeira americana. Então aqui conseguimos ver bem o sinal da bandeira americana. Parece uma flâmula, um tecido retirado da bandeira dos Estados Unidos. Temos a noção de uma grande quantidade de células, uma hipercelularidade na epiderme, que dá uma coloração mais azulada. Temos elastose, com essa coloração azul acinzentada abaixo da epiderme. Vejam que não há perda das reentrâncias, ou seja, das papilas dérmicas e das cristas epidérmicas, mas encontramos ilhas de derme dentro da epiderme. E isso pode confundir com invasão de carcinoma espinocelular. Aproximando, conseguimos ver bem essas ilhas celulares, essas ilhas de derme. Observem que existe um infiltrado inflamatório importante. O próprio infiltrado está nessas ilhas de derme. E termina acontecendo esse tipo de figura, de imagem, que parece ilhas de epiderme, ou seja, invasão. Aqui notamos também que uma área ela mostra mais camada granulosa e acima delas ortoceratose. Outra área com menos camada granulosa e mais atipias, e aqui nós temos paraceratose. Observar também células vítreas na parte superior, mas com a desorganização. Então significa que existe aqui alguma maturidade, mas a desorganização, a atipia celular, a desorganização arquitetural chamam a atenção. Mas conseguimos ver a diferença entre a córnea acima do anexo cutâneo e a córnea acima do epitélio. Uma tem camada granular, a outra não tem camada granular. Então, muita atenção quando estiverem avaliando ceratoses actínicas e carcinomas espinocelulares, com questão da imaturidade celular.
A atipia ela é muito forte nas camadas mais baixas, nesta imagem. Mais uma vez, mostrando a queratose actínica com o sinal da bandeira, o aumento da camada córnea, então uma ceratose actínica hiperceratósica. Inclusive, essa hiperceratose, algumas vezes, ela pode ser referência a um processo reativo. Então é comum que as pessoas cocem, que as pessoas manipulem as suas lesões, a ceratose actínica, o carcinoma espinocelular. Então, essa manipulação pode trazer inflamação, então pode trazer um infiltrado inflamatório e pode trazer um aumento da camada córnea, inclusive criando um novo diagnóstico que seria o líquen simples crônico, que é ao ato de coçar, a coçadura da pele. Vejam aqui o aspecto da córnea no que tange a uma mudança de paraceratose para ortoceratose. E aí comparamos o lado esquerdo, a celularidade do lado esquerdo com a celularidade do lado direito. Vemos aqui do lado esquerdo uma grande atipia na base do epitélio. Já do lado direito, nós observamos inclusive a presença de camada granulosa, ou granular. Então, acima disso, ortoceratose. Não deixem de avaliar e observar a elastose abaixo, esse azul acinzentado. Outra situação bastante peculiar da ceratose actínica e dos carcinomas espinocelulares é essa área de células acantolíticas, células que sofreram acantólise, ou seja, lise. As células se separam. Então forma-se aqui uma área de células desgarradas, parecido com o que a gente vê nos pínfigos, com células acantolíticas, na doença de Riley-Riley, que é o pínfigo benigno, pínfigo juvenil. E vimos também na doença de Darier, o muro desmoronado. Então, as células são desgarradas, células róseas. Isso pode acontecer também na ceratose actínica e no carcinoma espinocelular. Observem o processo inflamatório e a atipia das camadas epiteliais na epiderme. Atipias, inclusive, de toda a epiderme. Uma atipia aqui moderada. Atipia quase em espessura total. Então, mais uma vez,
a aproximação para que a gente veja essa célula desgarrada, essa célula óssea. É criado então uma vesícula coberta apenas pela camada córnea nessa figura. Mas observem a atipia de células. Núcleos grandes, hipercromáticos, citoplasmas grandes, róseos. Isso é comum da displasia, da atipia da queratose actínica. Então, quando nós temos essa área acantolítica e temos atipias em espessura total da epiderme, nós pensamos muito no diagnóstico de carcinoma espinocelular. Então vejam aqui a célula acantolítica. Então, quando pensamos, por exemplo, num carcinoma espinocelular ulcerado, nós podemos estar diante desta figura, onde há uma área de perda do epitélio. O epitélio ele se desgarra, o epitélio se solta, podendo fazer ulceração, comuns nos carcinomas espinocelulares. Aqui nós temos outra figura de uma ceratose actínica. A gente observa que o norte-americano, dermatologista norte-americano, eles fazem muito shaving, parece fazer muita barbiérese. Então, muitas vezes, o diagnóstico é de queratose actínica porque há uma cessão, há um corte, há uma interrupção da avaliação, porque o médico, na sua biópsia por retirada simples, muitas vezes, pela barbiérese, pelo shaving, não consegue atingir profundidade. E aí, em geral, pode ter um diagnóstico de ceratose actínica quando seria de um carcinoma espinocelular. Então, aqui nós temos uma ceratose actínica. O que é que nos chama a atenção? Primeiro, a compactação dessa camada córnea, uma camada córnea mais grossa. A diferença entre as áreas de folículo e as áreas de não folículo, de ortoceratose para paraceratose. Aqui nós temos muitas glândulas sebáceas que nos chamam a atenção, mas também elastólise de fibras elásticas, a quebra das fibras elásticas pela radiação ultravioleta. Também nos chama a atenção o epitélio com sua base mais atípica, em aproximação, nós conseguimos ver e comparar, por exemplo, o folículo ele tem a periferia de células basais
normais. E a camada espinhosa referencia células mais vítreas. Então, existe uma normalização do processo de maturação das células. Já na epiderme, nós temos uma atipia quase aqui que total, com ausência de granulosa. Uma atipia quase que total, ponta a ponta, na epiderme. Atipia de espessura total. Observamos também infiltrado inflamatório importante e elastólise. Então, embora esse folículo ele esteja protegido, nós já comentamos que tanto o carcinoma espinocelular quanto a ceratose actínica, elas podem atingir o folículo. Em atingindo o folículo, o que é que pode acontecer? Pode ser ali o folículo piloso uma fonte de manutenção do processo, porque há uma dificuldade maior de se atingir as células foliculares em um tratamento, por exemplo, com 5-fluorouracil, um tratamento com ácidos, porque o folículo ele penetra na derme, então ele está mais protegido do que a camada epidérmica. Tanto é que é comum também que o folículo venha protegido, ele venha sem a ceratose, porque ele está mais protegido. Mas pode haver invasão dos folículos. No que a gente chama de ceratose actínica proliferativa. Contudo, nem todos os patologistas, os histopatologistas, aceitam esse termo. Ceratose actínica proliferativa, que seria essa ceratose que atinge o folículo. E é considerado o centro para reaparecimento das atipias. Então, uma fotografia bem mais próxima, mostrando a paraceratose e a sua comparação com ortoceratose. Paraceratose e a diferença com ortoceratose acima dos folículos. Nós temos uma atipia das células epidérmicas, elastose solar, infiltração inflamatória. Observamos também uma vacuolização, pode ser artefata, mas é importante ver o tanto de atipia, principalmente nas partes mais baixas do epitélio. Aqui nós conseguimos ver uma estrutura mais condizente com a normalidade, possivelmente um folículo. Então, com uma parte mais basal, o folículo com corte longitudinal, até melhor de se entender. Mas as células, a partir do momento que vai havendo um aprofundamento, que seria indo para o topo, né, nós teríamos células mais vítreas. Então, aqui a grande pergunta. Então, identificamos uma estrutura
com esse aspecto hiperceratósica, grande desorganização da epiderme, existe ali uma área de acantólise, atipias celulares na epiderme, mas nós temos um corte da epiderme, nós não conseguimos ver até onde vai a epiderme. Então a pergunta que se faz: é um SEC? É uma ceratose actínica? Pois é, não há como ter certeza nesse diagnóstico, porque a epiderme foi partida. Aqui nós podemos identificar as células acantolíticas. Observamos um corte ainda dentro da epiderme, não conseguimos ver essa linearidade da epiderme, se ela está defendida, se existe ali uma zona de membrana basal ativa, uma zona de membrana basal funcional, que esteja segurando as células acima dela. Então, aqui nós temos a missão de orientar os dermatologistas a realizarem exames que sejam mais condizentes com o plano de diagnóstico de um carcinoma espinocelular. Então, precisamos chegar até a derme, precisamos ter uma derme representativa. A gente consegue ver uma atipia, em algumas situações, até a camada basal. Aqui a derme com infiltrado inflamatório. Aqui uma camada córnea com células paraqueratósicas. Os núcleos celulares, a epiderme abaixo, mas existe uma ausência da derme. Nós conseguimos ver alguns pontos essa derme, com infiltrado inflamatório, mas não em todos os pontos. Então é importante a realização de biópsias com uma espécime representativa em sua região de derme. E vamos ao último caso do nosso capítulo 2 da aula 3ª do curso CBMS em dermatopatologia oncológica. Então, que conseguimos ver uma hiperceratose da camada córnea, ou seja, um aumento da camada córnea. Essa hiperceratose às custas de paraqueratose, que é a presença de núcleos na camada córnea. Temos os folículos com menos paraqueratose ou com ortoqueratose. Observamos a integridade do epitélio com um grande infiltrado inflamatório, o que até dificulta ver essa presença da zona de membrana basal.
Conseguimos ver elastólise. E conseguimos ver uma diferença entre os epitélios do folículo e os epitélios fora do folículo, mostrando esse epitélio com mais atipia. Em algumas partes com grande celularidade. Então se trata de uma hiperceratose, de uma ceratose actínica hiperceratótica. Vejam aqui que importância conseguimos ver, como falamos anteriormente, nessas ceratoses actínicas hipertróficas, conseguimos ver a penetração de derme. A penetração de derme entre as estruturas epidérmicas. É como se houvesse ilhas de células epidérmicas na derme, ou ilhas de derme na epiderme. Em geral, isso acontece pelo corte longitudinal, mas o pensamento de invasão, ele é real. Então aqui nós temos, em verdade, um corte oblíquo. Nem todas as vezes o corte é um corte longitudinal, é um corte reto. Às vezes nós pegamos cortes oblíquos, nós fazemos cortes oblíquos. E esse corte oblíquo até nos dá a impressão de que há mais celularidade. Uma pista é encontrar essas ilhas de epiderme dentro da visualização do epitélio. Mas, inegavelmente, nós temos uma atipia que nós vimos, uma atipia que provoca paraqueratose, mas também temos outra estrutura que são os dutos sudoríparos, que podem também conduzir ao errôneo pensamento de uma pérola córnea e trazer o pensamento, mais uma vez, de queratose actínica hipertrófica com essas estruturas, ou mesmo carcinoma espinocelular. Então é isso, uma ilha de células atípicas. Veja o grande processo inflamatório, o grande infiltrado inflamatório. E as ilhas de derme. E aqui conseguimos ver a zona de membrana basal. Então, uma foto mais afastada, uma magnificação menor, onde vemos a paraqueratose. Até vemos algo parecido com o sinal da bandeira americana. Só que aí vemos uma série de estruturas
de ilhas dérmicas dentro do epitélio. Então, em verdade, o que são isso aqui? São papilas dérmicas em um corte longitudinal. Grande infiltrado inflamatório, mas o que é importante, aqui vemos também aquela parte que mostra os dutos sudoríparos, mas é importante ver essa parte da figura que mostra essas ilhas de derme dentro da epiderme. Observem a paraqueratose com os núcleos celulares. E o que é grave aqui? A peça foi conseguida por um shaving. Então não tem-se a base representando a derme, sim a epiderme. Então não se sabe como foi o desenrolar dessa estrutura. Embora tenhamos aqui algumas pistas, porque conseguimos ver ainda a derme, mas uma grande área onde a derme não existe, ela foi cortada. Aqui nessa fotografia fica bem visível isso. Então temos aqui a derme, algumas ilhas de epiderme na derme, mas não conseguimos ver em sua totalidade. Parecem ilhas de invasão, tanto de derme na epiderme quanto de epiderme na derme, o que possivelmente é um corte oblíquo. Então a biópsia aqui foi tangencial, ela impediu a avaliação correta. E é importante ter isso em mente, porque essa avaliação correta ela vai trazer muitas vezes o diferencial entre carcinoma espinocelular e ceratose actínica, ou até mesmo do carcinoma espinocelular in situ. Então, colegas, é muito importante ao dermatologista entender dermatopatologia, entender histologia e histopatologia. Nós temos 2 cursos que vocês podem aproveitar, que é o curso de dermatopatologia e os cursos de histologia dermatológica, ou histopatologia dermatológica. Os 2 estão ativos, estão sendo veiculados. É importante que o dermatologista ele tenha acesso, ele tenha noção, ele tenha uma boa impressão sobre a histopatologia, para que o seu diagnóstico ele possa ser mais completo e mais complexo, para que ele tenha noção do que está acontecendo e possa discutir com o diagnóstico, possa inclusive trazer mais hipóteses diagnósticas para a avaliação. É importante também pensar na maneira correta de se fazer a extração do tecido para o diagnóstico. Bom, então espero ter ajudado e já convido para o capítulo 3 da nossa terceira aula da dermatopatologia oncológica. Um curso que está, por hora, investigando ceratoses actínicas e carcinomas espinocelulares. Bom, então espero ter ajudado a todos vocês na sua peleja, na sua via crucis
dermatológica, mas uma via crucis boa, de estudo, de entendimento sobre as patologias, para que nós possamos ajudar cada vez mais os nossos pacientes. Então, até a próxima aula, até o próximo capítulo, capítulo 3 da aula 3. Meu nome é Tiago Gondim e despeço-me de vocês.